O vício pode ser entendido como um sinal, um indicativo, um sintoma de sofrimento, como afirma Alice Miller em Desconstruindo o Muro do Silêncio. Ele é uma linguagem que nos fala sobre uma situação que precisa ser compreendida. Na visão budista do universo, a roda da vida gira por 6 reinos, cada um representando uma forma distinta de existir no mundo. Um desses reinos é o dos fantasmas famintos, que, como descreve Gabor Maté no Reino dos Fantasmas Famintos, é habitado por criaturas com pescoços magros, bocas pequenas, membros emaciados e barrigas grandes, inchadas e vazias. Esse é o reino dos viciados, onde, não importa o quanto consumam, ingiram ou possuam, eles sempre querem mais. Mesmo quando a saúde declina, os relacionamentos se destroem e as finanças se desfazem. Gabor Maté compartilha em seu livro Eu me perco quando me vejo preso em uma das minhas espirais viciantes. Gradualmente, sinto uma perda de força moral e me vejo como um vazio. O vazio olha de volta através dos meus olhos. E é isso que vamos explorar neste vídeo. A partir de No Reino dos Fantasmas Famintos, vamos investigar as raízes do vício e entender sua verdadeira natureza. Maté afirma que os vícios nunca podem realmente substituir as necessidades da vida que temporariamente deslocam. As falsas necessidades que o vício tenta preencher, não importa quantas vezes sejam satisfeitas, jamais conseguem preencher o vazio real que existe dentro de quem sofre dessa dependência. Como Gabor Maté escreve em No Reino dos Fantasmas Famintos, os vícios nunca podem realmente substituir as necessidades da vida que temporariamente deslocam. O cérebro nunca consegue sentir que teve o suficiente, como se, depois de uma refeição completa, fosse deixado com fome e tivesse que imediatamente procurar por mais. Esse ciclo de insatisfação constante é o que caracteriza o vício. Maté define o vício como qualquer comportamento repetido, relacionado a substâncias ou não, no qual uma pessoa sente-se compelida a persistir, independentemente do impacto negativo em sua vida e na vida dos outros. Ao pensarmos em vícios, é comum focarmos nos relacionados a substâncias, mas os vícios comportamentais também são comuns e igualmente destrutivos. O uso compulsivo de redes sociais, pornografia, videogames, jogos de azar, luxúria, compras ou até atividades como exercício e trabalho podem, eventualmente, se transformar em vícios. Como Maté explica, qualquer paixão pode se tornar um vício. Mas como distinguir entre os dois? A questão central é: quem está no controle, o indivíduo ou o seu comportamento? Se não, você é viciado. E se você não consegue renunciar ao comportamento ou cumprir seu compromisso quando o faz, você é viciado. Há muito debate sobre o que origina o vício. Seria a pessoa ou o objeto? A explicação mais precisa é que o vício é resultado da interação entre o sujeito e o objeto. Ele surge quando o indivíduo anseia por uma mudança em seu estado subjetivo ou sentido de ser, tornando-se dependente de um objeto ou atividade para atingir essa mudança. Em Addiction by Design, Natasha Schultz explica que certos objetos, devido às suas características, têm maior capacidade de desencadear ou acelerar o vício, pois são capazes de gerar mudanças subjetivas irresistíveis das quais algumas pessoas acabam se tornando dependentes. Mas, dado que estamos cercados por objetos e atividades com potencial viciante, neste vídeo, vamos explorar o lado pessoal da equação do vício e investigar o que faz com que alguns indivíduos sejam mais suscetíveis do que outros. Gabor Maté, em sua longa carreira trabalhando com viciados em drogas pesadas em Vancouver, argumenta que todo vício, seja relacionado a substâncias ou comportamental, é, na verdade, uma tentativa de escapar do sofrimento e da dor emocional. Ele afirma: os vícios sempre se originam na dor, seja sentida abertamente ou oculta no inconsciente. Muito mais do que uma busca por prazer, o uso crônico de substâncias é a tentativa do viciado de escapar do sofrimento. As formas de dor que levam ao vício são diversas. Alguns recorrem ao vício para se automedicar contra depressão, inseguranças ou transtornos de ansiedade. Outros buscam alívio para o estresse do trabalho ou para fugir de relacionamentos difíceis. E ainda há aqueles que, sem um propósito ou sentido de vida, se veem impelidos a preencher um vazio. Gabor Maté compartilha a resposta de um homem de 57 anos, viciado desde a adolescência, quando lhe perguntou por que continuava a usar. Eu não sei,
só estou tentando preencher um vazio. Vazio na minha vida. Tédio. Falta de direção. Em muitos casos, essa dor emocional tem raízes no passado, na infância. Estudos mostram que a maioria dos viciados em drogas pesadas cresceu em lares abusivos. O impacto do trauma infantil na psique é um dos aspectos mais profundos e complexos da experiência humana. O modo como uma criança é tratada pelos pais nas primeiras fases da vida influencia profundamente sua saúde emocional, seus padrões de comportamento e, em muitos casos, sua suscetibilidade ao vício na vida adulta. O cérebro infantil, altamente maleável, é como uma esponja que absorve experiências, tanto boas quanto ruins, e essas experiências se tornam as fundações de todo o desenvolvimento psicológico e emocional. Quando essas experiências são disfuncionais, como em ambientes marcados por raiva, abuso ou negligência, a criança carrega as cicatrizes desses traumas de forma profunda, e isso pode resultar em dificuldades graves no futuro. Tomemos, por exemplo, uma criança que cresce em um ambiente familiar onde a raiva, o abuso físico ou psicológico e a negligência emocional são constantes. Cada ato de violência, seja verbal ou física, vai moldando a percepção da criança sobre o mundo e sobre ela mesma. Essa criança, sem um suporte adequado, desenvolve uma visão distorcida das relações e de como deve lidar com suas emoções. Em um nível neurobiológico, o trauma bloqueia o desenvolvimento adequado das áreas cerebrais responsáveis pela regulação emocional e pelo controle de impulsos, aumentando a chance de que essa pessoa busque uma forma de alívio no vício. Gabor Maté, renomado especialista em vícios, explica que o trauma infantil sabota o desenvolvimento normal do cérebro, criando condições ideais para que a pessoa recorra ao vício como forma de lidar com a dor interna. O vício, nesse caso, funciona como uma espécie de automedicação, um alívio temporário para a angústia emocional que a pessoa carrega desde a infância. Por exemplo, uma pessoa que cresceu com um pai ou mãe emocionalmente ausentes pode se sentir constantemente vazia, mesmo quando essa pessoa não viveu abusos diretos. Isso ocorre porque, como Alan Sochori descreve, essa ausência emocional cria um tipo de separação proximal, onde a criança não recebe o carinho, a atenção e o apoio emocional necessários para o seu desenvolvimento saudável. Imagine uma criança cujos pais estavam presentes fisicamente, mas, devido ao estresse, depressão ou até mesmo uma doença mental, não conseguiam oferecer o carinho necessário. Essa criança cresceria se sentindo emocionalmente negligenciada, como se não tivesse valor, e na vida adulta, poderia buscar essa falta de conexão emocional em substâncias ou comportamentos viciantes. Como Gabor Maté coloca, essa criança, ao sentir o vazio causado pela falta de conexão emocional, buscaria outras formas de preencher esse buraco. Em vez de receber o carinho e a atenção de seus pais, ela passaria a buscar alívio através de comportamentos como comer compulsivamente, usar drogas ou álcool, ou até mesmo se envolver em relacionamentos tóxicos. Mesmo para aqueles que cresceram em lares aparentemente saudáveis, o contexto da sociedade moderna pode ser igualmente devastador. Vivemos em uma cultura que, muitas vezes, cultiva a busca incessante por prazer, posses materiais e uma constante distração através da tecnologia e das redes sociais. Isso gera um vazio existencial que leva muitas pessoas a buscar alívio através de vícios, como o consumo excessivo de alimentos, compras ou o uso compulsivo de dispositivos eletrônicos. Esse vazio, alimentado pela sensação de impotência diante da realidade social e pela pressão do consumismo, leva ao aumento dos comportamentos viciantes. Gabor Maté aborda esse fenômeno ao afirmar que a busca por prazer e por soluções rápidas para a dor emocional não é apenas uma reação pessoal, mas sim um reflexo de uma sociedade que perdeu o contato com fontes duradouras de valor e significado. Ao invés de cultivar um senso de conexão genuína e espiritual, a cultura moderna oferece apenas consumo e distração, o que leva a um ciclo vicioso de insatisfação e sofrimento. As redes sociais, por exemplo, oferecem uma gratificação instantânea e um escape, mas, ao mesmo tempo, reforçam a sensação de vazio, pois nunca são suficientes para preencher a falta de propósito. Esse comportamento, embora temporariamente eficaz para aliviar o sofrimento, é um dos principais fatores que alimentam o vício. O vício, no entanto, não é simplesmente uma forma de escapismo,
mas uma resposta funcional e até eficaz para lidar com a dor emocional profunda. Um exemplo claro disso é o caso de pessoas que recorrem ao álcool ou à droga para superar traumas não resolvidos, como o abandono ou o abuso. Esses vícios podem, inicialmente, proporcionar um alívio temporário, mas à medida que o tempo passa, a dependência se intensifica. Como Vincent Felitti, médico e pesquisador, explica, os vícios não devem ser vistos apenas como hábitos ruins ou comportamento autodestrutivo, mas como mecanismos de enfrentamento necessários para lidar com dores emocionais que não têm outra forma de expressão ou alívio. O uso de substâncias ou comportamentos viciantes, portanto, é uma tentativa de aliviar a dor. Mas, à medida que a pessoa se torna dependente, essa solução acaba se tornando a principal causa de novos problemas emocionais e físicos. Esse ciclo vicioso pode ser comparado ao fenômeno descrito pelo filósofo e escritor William James, que discutiu os efeitos do álcool, por exemplo, não apenas como uma forma de aliviar a tensão, mas também como uma maneira de criar uma experiência que simula o espiritual. Embora o álcool, em sua forma de vício, seja prejudicial, James reconhece que ele oferece uma sensação de expansão e prazer que muitos não conseguem encontrar de outra forma na vida cotidiana. Contudo, o que James observa é que essa sensação de transcendência é fugaz, e ao final, o que resta é a degradação da saúde física e mental. O vício, então, tem um poder insidioso. Quanto mais tempo alguém permanece preso a ele, maior é a necessidade de mais substância ou comportamento para alcançar o mesmo alívio emocional. Isso gera um ciclo de desgaste e destruição, onde o que poderia trazer alegria e realização, a saúde, os relacionamentos, a carreira, é colocado à margem, enquanto o vício se torna o centro da vida. A longo prazo, o vício acaba remodelando o cérebro de maneira que enfraquece a capacidade de controle e julgamento da pessoa. Aquele que está viciado muitas vezes experimenta o bloqueio cerebral, onde sua mente está ciente de que está destruindo a própria vida, mas a dependência é tão forte que ele se sente impotente para parar. Em última análise, o vício é um reflexo de traumas não resolvidos e de uma busca desesperada por alívio emocional em um mundo que, muitas vezes, oferece poucas opções genuínas para preencher o vazio existencial. Seja pela falta de suporte emocional na infância, pelas condições de uma sociedade obcecada pelo consumo ou pela tentativa de escapar da dor interna, o vício se torna um mecanismo de enfrentamento, porém, com um preço muito alto a ser pago ao longo do tempo. Após entender as origens do vício, é crucial saber que há esperança para quem enfrenta esse desafio. A recuperação do vício não é um processo simples, mas é possível. O primeiro passo é reconhecer que o vício não define quem a pessoa é, e que há meios de superar a dor emocional e a dependência. O tratamento envolve uma combinação de terapia, apoio emocional, grupos de apoio e, em alguns casos, intervenção médica. A terapia, por exemplo, desempenha um papel fundamental na identificação e resolução das questões emocionais subjacentes que alimentam o vício. A psicoterapia pode ajudar o indivíduo a entender as causas profundas do seu comportamento e a desenvolver novas estratégias para lidar com o sofrimento. Grupos de apoio, como os 12 Passos, são outro recurso importante, proporcionando um ambiente de empatia e compartilhamento de experiências, onde é possível aprender com a jornada de outros e fortalecer a determinação de continuar a recuperação. Além disso, é essencial o apoio das pessoas ao redor, familiares, amigos e profissionais de saúde. O ambiente de compreensão e acolhimento pode fazer toda a diferença no processo de recuperação, oferecendo a força necessária para quem está enfrentando a batalha contra o vício. Embora o caminho da recuperação seja desafiador, cada passo dado é uma vitória significativa. O vício é uma das condições mais complexas e desafiadoras que afetam a vida de muitos indivíduos, frequentemente sendo uma resposta a traumas, emoções reprimidas ou situações de dor intensa. No entanto, é crucial compreender que, apesar das dificuldades e das cicatrizes emocionais, existe uma saída. A recuperação do vício não é uma tarefa simples, mas com o apoio adequado e as ferramentas certas, ela é totalmente possível. O tratamento do vício é um processo multifacetado, onde cada pessoa pode precisar de abordagens específicas que atendam às suas necessidades emocionais, psicológicas e físicas. A terapia cognitivo-comportamental,
TCC, se destaca como uma das formas mais eficazes de tratar o vício, pois ela permite ao indivíduo identificar e entender os padrões de pensamento que alimentam seus comportamentos destrutivos. A TCC trabalha no desenvolvimento de habilidades que ajudam a pessoa a substituir esses pensamentos e comportamentos por estratégias mais saudáveis e positivas. Além disso, a terapia proporciona um espaço seguro para explorar as origens do vício e os sentimentos que o sustentam, criando novas perspectivas para lidar com os desafios da vida de maneira mais equilibrada. Um exemplo de sucesso na utilização da TCC para o tratamento do vício é o de um homem, vamos chamá-lo de João, um ex-dependente de álcool que lutava contra a recaída há anos. João iniciou o tratamento com a terapia cognitivo-comportamental após um período de grande dificuldade, em que a bebida o havia afastado de sua família e do trabalho. Através da TCC, ele aprendeu a identificar os gatilhos emocionais e os padrões de pensamento automáticos que o levavam a beber. Com o apoio de um terapeuta, João foi capaz de reformular esses pensamentos e substituir a busca pela bebida por práticas mais saudáveis, como o exercício físico e a meditação. Hoje, ele está há 3 anos sóbrio e continua em tratamento, além de ser um defensor da importância da terapia no processo de recuperação. Em paralelo, os grupos de apoio desempenham um papel crucial na recuperação, oferecendo um ambiente de acolhimento onde os participantes podem compartilhar suas experiências sem medo de julgamento. Programas como os 12 Passos, que têm se mostrado eficazes em diversos tipos de vícios, ajudam a fortalecer o compromisso com a recuperação e a sensação de pertencimento. A troca constante entre os membros, além de apoiar na prevenção de recaídas, fomenta a compreensão de que não se está sozinho na luta. Esse apoio coletivo pode ser a chave para o fortalecimento emocional necessário para seguir em frente. Embora o apoio psicológico seja fundamental, em alguns casos, as intervenções médicas também são essenciais para garantir uma recuperação segura. Processos como a desintoxicação, quando o vício envolve substâncias, são frequentemente necessários para ajudar o corpo a eliminar as toxinas e restabelecer seu funcionamento saudável. Em certos casos, medicamentos podem ser prescritos para auxiliar no controle de sintomas de abstinência ou na regulação de fatores biológicos relacionados ao vício, como desequilíbrios químicos no cérebro. Esses tratamentos médicos são, muitas vezes, complementados com terapia psicológica para criar uma abordagem integrada que favoreça uma recuperação mais duradoura e eficaz. A chave para a recuperação do vício não está apenas na busca por um tratamento, mas também em um compromisso constante com o processo. Reconhecer o problema é o primeiro passo, mas é preciso cultivar uma mentalidade de perseverança, paciência e aceitação. O caminho da superação é único para cada indivíduo e pode ser cheio de altos e baixos. No entanto, não desistir diante das dificuldades e continuar buscando apoio são atitudes fundamentais para alcançar uma vida livre do vício. O processo de recuperação é um ato de coragem e resiliência, e cada pequena vitória ao longo do caminho deve ser celebrada como um passo importante rumo ao bem-estar. Embora o apoio psicológico seja fundamental, em alguns casos, as intervenções médicas também são essenciais para garantir uma recuperação segura. Processos como a desintoxicação, quando o vício envolve substâncias, são frequentemente necessários para ajudar o corpo a eliminar as toxinas e restabelecer seu funcionamento saudável. Em certos casos, medicamentos podem ser prescritos para auxiliar no controle de sintomas de abstinência ou na regulação de fatores biológicos relacionados ao vício, como desequilíbrios químicos no cérebro. Esses tratamentos médicos são, muitas vezes, complementados com terapia psicológica para criar uma abordagem integrada que favoreça uma recuperação mais duradoura e eficaz. A chave para a recuperação do vício não está apenas na busca por um tratamento, mas também em um compromisso constante com o processo. Reconhecer o problema é o primeiro passo, mas é preciso cultivar uma mentalidade de perseverança, paciência e aceitação. O caminho da superação é único para cada indivíduo e pode ser cheio de altos e baixos. No entanto, não desistir diante das dificuldades e continuar buscando apoio são atitudes fundamentais para alcançar uma vida livre do vício. O processo de recuperação é um ato de coragem e resiliência, e cada pequena vitória ao longo do caminho deve ser celebrada como um passo importante rumo ao bem-estar. Diante da imensa dificuldade que o vício impõe,
surge uma pergunta que toca fundo no coração de quem enfrenta essa batalha: é possível superar essa condição? O vício, com sua rede de dor e desesperança, muitas vezes nos faz acreditar que a liberdade está além do alcance. O próprio cérebro, que deveria ser a ferramenta essencial para a cura, é, na realidade, o primeiro a ser prejudicado. Gabor Maté, em suas reflexões profundas, nos alerta: quanto mais profundo o vício, maior a anormalidade cerebral e maiores os obstáculos biológicos para buscar a saúde. Essa frase, por si só, pode parecer desoladora. Afinal, como vencer algo tão enraizado e intrincado no nosso ser? Mas, ao mesmo tempo, ela nos lembra de um poder incrível que reside dentro de cada um de nós: a resiliência. O cérebro, por mais que tenha sido danificado pelo vício, não é uma prisão sem saída. Ele é capaz de se reestruturar, de se regenerar, de buscar uma nova forma de viver. E isso não é uma promessa vazia, mas uma verdade científica e emocional. Mesmo depois de anos de sofrimento, de dor e de hábitos destrutivos, há espaço para a renovação. Imagine, por um momento, a vida de alguém que, após perder tudo, emprego, família, amigos, encontra um fio de esperança. Começa com pequenos passos, uma conversa, uma terapia, a decisão de não se render. Cada dia sem o vício é uma vitória. Cada momento de clareza é um respiro profundo de liberdade. Esse é o caminho da recuperação. Não é fácil, não é linear, mas é possível. Porque, no fundo, o que o vício tenta nos roubar não é só o controle, mas o sentido de vida. Quando recuperamos isso, começamos a reconstruir nosso ser, pedaço por pedaço. É essencial refletirmos sobre o quanto o vício afeta não apenas o corpo, mas nossa alma. Quando somos desafiados por esse ciclo, nossa capacidade de amar, de confiar, de sonhar é minada. No entanto, ao enfrentarmos a dor e a angústia que surgem, começamos a entender que a verdadeira cura não está apenas no alívio temporário, mas na libertação daquilo que nos aprisiona. E, como Gabor Maté sabiamente nos lembra, nem toda história tem um final feliz, mas as descobertas da ciência, os ensinamentos do coração e as revelações da alma nos garantem que ninguém está além da redenção. A possibilidade de renovação existe enquanto a vida existir. Como apoiar essa possibilidade nos outros e em nós mesmos é a pergunta mais importante. A verdadeira libertação não está em fugir da dor, mas em enfrentá-la com coragem, buscando a cura que vem do reconhecimento, da transformação e do perdão, tanto a si mesmo quanto aos outros. Cada pessoa tem dentro de si a capacidade de se regenerar, de se reencontrar. O caminho pode ser árduo, mas a recompensa é a paz, é o reencontro com a sua essência. Acredite, a renovação é possível. E não importa o quão profundo o vício tenha sido, a luz sempre encontra uma maneira de brilhar, trazendo com ela a chance de um novo começo. Se você está enfrentando o vício, lembre-se de que a recuperação é possível. O primeiro passo é pedir ajuda e reconhecer que, mesmo nos momentos mais difíceis, há esperança. O caminho não será fácil, mas cada passo dado na direção certa é uma conquista. Acredite, você merece uma vida livre e plena. Se este vídeo trouxe inspiração para você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Sua interação ajuda a levar essa mensagem de esperança e superação para mais pessoas. Juntos, podemos espalhar a luz.